Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Gratidão ao canal Maranata, Maranata, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas e tem alcançado vidas com o seu comprometimento para com o reino. Eu quero começar meu testemunho dizendo que o Criador ainda realiza sonhos. Sou a missionária Márcia, esposa do pastor Carlos. Um dia eu fui uma oração numa igreja assembleia com uma amiga, a minha amiga Graça. Enquanto eu orava pelo meu filho, era especificamente buscando pela vida do meu filho em todas as áreas. Na realidade, nem era uma oração, era um clamor. Uma missionária me entregou algo da parte de Deus naquela noite. Ela dizia mais ou menos assim: eu, o Senhor teu Deus, te digo assim: pare de orar pelo seu filho, que esse eu já tenho cuidado. Comece a orar pelo seu casamento, que ainda este ano tu se casarás. Confesso aos amados que não consegui entender bem, visto que era 1º de setembro, e como eu me casaria ainda aquele ano, se faltava apenas 3 meses para o término do mesmo ano, que era o ano de 2022. Como eu disse, eu estava acompanhada da minha irmã em Cristo, e eu vim para casa contendendo com o Senhor e comentando com a irmã: como pode eu me casar esse ano, faltando apenas 3 meses para o término do mesmo, e eu nem namorado tenho, nenhum paquera, ninguém em vista. Ou seja, as coisas de Deus é loucura mesmo para o homem e foge a qualquer entendimento humano. A ótica do Senhor e a lógica dele trabalhar é bem diferente da nossa. Pensei, essa irmã realmente ela é comprometida com o Evangelho e testificou no meu coração. Na mesma hora, não fiquei confundida nem um minuto, pois tinha certeza que aquela irmã foi usada pelo próprio Criador e usada pelo próprio Espírito Santo para me entregar essa revelação. Conhecia bem. No dia seguinte, eu tinha que cumprir uma agenda em uma consagração. E quando eu abri o meu portão, deparei-me com o pastor Carlos. Logo tive a certeza e a confirmação do Criador, que ele era a pessoa a qual o Senhor havia separado para se tornar o meu esposo. Eita, glória, aleluias. Deus, ele é fiel. Ouvi algo que bradou forte ao meu coração: eis aí o teu esposo. Irmãos, eu confesso que eu repreendi, porque na mesma hora veio uma confusão na minha cabeça. Porque, como eu disse, as coisas do Senhor são diferentes do nosso entendimento humano, foge, né? A gente não consegue. Os pensamentos dele, o querer dele, são bem diferentes dos nossos. Às vezes a gente quer algo para a nossa vida, mas ele tem algo muito melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu repreendi e logo pensei: deve ser coisa da minha cabeça, o inimigo, já que ouviu aquela revelação de que eu me casaria esse ano, né? E eu pensei também: Senhor, logo esse varão, um pastor com tantos compromissos no reino, eu também já estava com tantos compromissos. Senhor, a gente vai viver só para o reino. Senhor, como vai ser isso, meu Pai? E ali eu questionei, mas segui para cumprir aquela agenda naquele dia.
Eu me lembro que logo que eu cheguei, cumprimentei as irmãs, ministrei, e na saída, uma pastora me abordou e me falou que eu deveria zelar pelos dons que o Senhor havia me emprestado e que ela podia contemplar um cajado nas minhas mãos, que eu usasse-o com sabedoria. E me disse também que Deus iria fazer uma obra linda na minha vida, mas que eu deixasse tudo nas mãos dele e não largasse aquilo que ele havia me confiado, e que ele iria trabalhar ainda muito na minha vida. Irmãs, logo que eu ouvi, eu me lembrei de uma profecia que eu havia recebido 2 anos antes, de uma missionária. Ela me entregou algo a respeito de um casamento. Ela falou assim, que eu me casaria e que ela tinha visto o meu casamento. E que o mesmo seria em uma praia. E para que eu não ficasse confundida, ela procurou no Google um casamento parecido com o da visão e me enviou a foto. Eu guardei aquela foto, porque eu tinha um hábito de anotar e guardar tudo que era da parte do Senhor que eu recebia. Vim para casa. Na entrada do meu portão, o pastor Carlos me chamou e me perguntou: Irmã Márcia, você ministra a palavra? Eu respondi sim. E ele me falou da campanha a qual ele estava dirigindo, a igreja que ele estava de frente. Ele me disse: missionária, você quer ministrar lá, na nossa igreja? Era o tema Poderosa Campanha de Jeremias 33:3, que dizia: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, o pastor Carlos, ele veio trabalhar em frente à minha casa, substituindo um outro rapaz, ou seja, era o trabalhar de Jeová, porque o rapaz havia saído, ele entrou no lugar, já era Deus trabalhando na profecia que havia me entregue. E quando eu recebi essa profecia de casamento, eu confesso aos irmãos que eu era do trabalho para a igreja, da igreja para casa. Eu estava muito envolvida na obra de Deus, eu estava literalmente com a mão no arado. Eu era aquela crente chata, quem sentasse ao meu lado, numa condução eu falava do amor de Jesus, no meu trabalho eu falava de Jesus, aonde eu estava eu falava que Jesus era bom, que ele curava, que ele salvava e que ele ainda nos levava para morar nos céus e coroávamos. Então chegou o grande dia de eu ministrar na poderosa campanha de Jeremias. Irmãos, confesso aos irmãos que eu pedi, o pastor que levasse alguém junto conosco, porque eu falei para ele, não fica bem, eu entrar no carro, uma varoa entrar no carro de um varão. Ele convidou algumas irmãs que moravam perto da minha casa, que eram amigas dele, conhecidas, até ovelhas, e elas não puderam ir. Eu também convidei, e ninguém pôde ir. Então chegou o dia, a hora ele veio, entrei, fui sem dar uma palavra até a igreja. Lembrando que eu sempre o chamava de senhor e de pastor, colocando uma distância bem grande, mesmo sabendo que ele era o homem a qual o Senhor havia preparado para ser o varão que eu me casaria. Fomos, eu não troquei uma palavra, e não era perto não, tá, irmãos?
Era mais ou menos coisa de meia hora a 40 minutos da minha casa até a igreja. Quando eu estava em cima do púlpito ministrando, foi uma bênção. Como tudo que Deus faz, Ele é perfeito, né? Eu ouvi uma voz que bradou, olha, fortemente no meu coração, e foi uma voz audível. Eu ouvi. Vai ser assim, lado a lado, ombro a ombro. E eu tenho pressa. Eu continuei a ministrar. Após a ministração, foi feito todo trabalho de oração para o término. O Senhor trabalhou poderosamente, que realmente a campanha foi poderosa, como tudo que Deus faz, né, na vida dos servos dele. Enquanto eu pregava, eu ficava de uma ponta no púlpito e ele da outra. Foi onde eu ouvi. Só estávamos nós dois no púlpito, nesta ministração. Ao terminar o culto, viemos para casa, ele me trouxe, falamos coisas concernentes à pregação, que havia sido uma bênção, que ele queria me convidar para acompanhá-los em outras agendas dele, se eu podia acompanhá-lo nas outras agendas, nas minhas agendas também. Eu disse que sim, que não haveria problema, que até era bom, né? Que a própria palavra de Deus falava que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é bom a gente estar conhecendo, né, a família, porque a nossa família são aqueles que fazem a vontade do Eterno. Caminho para casa, ele foi bem direto e sucinto ao perguntar-me: Missionária Márcia, você pretende se casar? Irmãos, confesso que meu coração deu aquela acelerada. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei com medo. E eu disse: não, eu não tenho pretensão alguma de me casar. Até porque eu tenho meu ministério, minha casa, minha liberdade. A minha vida já está toda arrumada e a minha vida é boa. Eu não tenho mais pretensão de me casar, ainda mais na minha idade, né? Irmãos, eu já estava com 52 anos. Mas não pareço não, tá? Criada nas mãos de Jeová, renovada. Nascemos de novo, né? Então, ao chegarmos no portão da minha casa, eu não conseguia sair de dentro do carro. Ficamos ali, parados, conversando por mais ou menos 1 hora. E eu pensando: Senhor, se o Senhor tiver que me dar alguém, eu quero um homem loiro dos olhos azuis, bem parecido com o pai do meu filho. Esse já havia falecido há 26 anos. E eu falei: Senhor, se tiver que me dar alguém, me dê alguém parecido, pelo menos eu olho e lembro dele. Mas era o sonho do meu esposo se casar religioso, pois o mesmo só havia se casado no cartório com a primeira esposa e vivido com ela 40 anos. E ele cuidou dela acamada durante 4 anos. Enquanto ela estava acamada, ele recebeu uma mesma profecia, que ele se casaria novamente, inclusive de pastores e pessoas comprometidas com o reino, que chegavam até ele e falavam: pastor, eu não sei nem como que eu vou te entregar isso, mas eu vi o seu casamento novamente. Isso significa que o Senhor vai recolher a sua esposa e logo, logo o irmão se casará novamente, até porque o irmão tem ministério e precisa estar com uma varoa ao lado, para estar assim fazendo a obra de Deus, né? Porque pastores fazem gabinetes, aconselhamentos, e é bom que esteja com a esposa. É bom não, é o certo, é o correto, né? Eu comecei a acompanhá-lo nas agendas dele, ele também começou a acompanhar nas minhas agendas.
e sempre falávamos coisas concernentes à obra de Deus, sobre os nossos propósitos, a maneira como eu fazia a obra e a maneira como ele fazia a obra era com excelência, e isso foi nos aproximando, o Senhor criando situações, cada vez mais as agendas lotadas, e os nossos programas se resumiam inicialmente a isso, somente a obra de Deus, cumprindo as agendas um do outro, e ali a gente foi se conhecendo. Uma vez eu o convidei para irmos na igreja a qual eu havia recebido essa revelação de casamento. Ao chegarmos lá, o Senhor tomou uma profeta dele e falou para ele que via uma taça saindo das mãos dele e vindo em direção à minha, e brindavam. E era um barulho muito alto. Irmãos, meu coração gelou, acelerou, eu fiquei pálida e eu comecei a falar com Deus em pensamento: ai, Jesus, não deixa que ela venha confirmar o meu casamento com ele, Senhor. Não deixa, Senhor, não revele nada, me dê mais um tempo para eu me acostumar com a ideia. Senhor, eu sei que é ele, mas ele ainda não sabe. Senhor, não deixe que ela conta para ele. Eu já sabia que a irmã havia recebido a mesma revelação de que ele era o meu esposo. Pois bem, ele me trouxe com uma amiga até a minha casa. Quando ele foi, a minha amiga nada comentou a respeito da revelação. E eu também não, mas já tinha entendido tudo, porque eu sabia que já era Deus trabalhando em nossas vidas, nos advertindo do que ele iria fazer. Era pura confirmação. Louvado e engrandecido é o nosso Criador, que ele faz a promessa e ele vela e ele cumpre pela palavra dele. Então, no dia seguinte, pela manhã, o pastor Carlos me liga e me pergunta: missionária Márcia, você entendeu alguma coisa a respeito do mistério das taças? Prontamente eu respondi: não. Não entendi, mas eu acho que deve ser algo concernente à obra de Deus que nós fazemos juntos. E ponto. Fui bem sucinta, irmãos. No mesmo dia, por volta de 15h30, o pastor me mandou uma mensagem via WhatsApp. Ele me perguntava assim: irmã Márcia, você costuma fazer café à tarde? Eu respondi que sim. E ele me perguntou: tem como você me dar? Eu disse: lógico, assim que o café ficar pronto, eu levarei. Irmãos, eu fui levar o café para o pastor Carlos em frente à minha casa, porque ele trabalhava de frente. Não tinha um funcionário do meu esposo que não dizia para ele: pastor, essa varoa tem tudo a ver com o senhor, pastor. Pastor, essa é a sua esposa, essa é a sua varoa. Pastor, se atenta. Ele: não, ela é minha ovelha, ela é de outro campo. Ela é só a minha amiga, não tem nada a ver. E os meninos continuavam insistindo, né? Os funcionários: pastor, só o senhor que não enxerga tem tudo a ver. Eis aí a tua varoa. Mas ele ficava na dele. E todas as vezes que eu ia e alguém me entregava, eu repreendia na hora. Eu falava: não, ele é meu pastor. E chamava ele de senhor, para manter uma distância bem grande. Irmãos, um dia eu acordei pela manhã bem cedinho, por volta de mais ou menos umas 6 horas, como de costume. E ouvi uma voz que me dizia assim:
Agora você vai passar a cuidar da comida do meu servo. Pensei que fosse meu filho, né? Liguei para o meu filho e falei, filho, você vai vir almoçar em casa hoje? Ele disse, não, mãe, esqueceu. Sou eu que levo sua comida todos os dias. Eu sim. Fiquei por um minuto assim, me veio o pastor Carlos na cabeça, mas eu logo pensei, não, lógico que não, deve ser coisa da minha cabeça. Meu filho trazia minha comida todo dia por volta das 11 horas, porque ele trabalhava fora, trabalhava com entregas, aproveitava e trazia a minha comida também. Irmão, quando deu por volta de 12 horas, senti uma presença tão forte de Deus, do Espírito Santo dentro da minha casa. Eu estava com uma amiga, a gente já estava em oração naquela manhã. Foi quando o pastor Carlos me chamou no portão e me perguntou se eu podia esquentar o almoço dele, porque o funcionário dele acabou com todo o fósforo dele. O funcionário dele fumava. Gente, o funcionário dele acabou com uma caixa cheia de fósforo fumando. Isso de 9 da manhã até o meio-dia. Deus, ele cria situações, já era o trabalhar de Deus. Detalhes, o pastor Carlos conhecia todos da minha rua, poderia ter pedido qualquer pessoa. A única pessoa que ele tinha menos intimidade era comigo. Até porque eu era muito sucinta com ele, nas minhas palavras. Eu me limitava a cumprimentá-lo com a paz do Senhor, bom dia, boa tarde e boa noite. Já era o trabalhar de Deus, porque Deus trabalha com detalhes. Deus é especialista e muito detalhista nessas pequenas coisas, né? Enquanto eu preparava a comida, ouvi quando Deus falou bem forte ao meu coração: pegue o melhor prato, porque eu já havia colocado num prato bem simples para ele. O Senhor falou comigo assim: pegue o melhor prato, o melhor talher, coloque 2 frutas, porque ele é o meu servo, ele é o meu ungido. Ainda comentei com a minha amiga: amiga, o Senhor está falando para eu colocar o meu melhor prato, o melhor talher. De quebra ainda mandou colocar o melhor pano de prato. Falei: amiga, olha isso, vai quebrar os meus pratos, o meu prato e os meus talheres lá na obra. O meu esposo trabalha com construção civil. Ela falou: não, amiga, para o Senhor, a ótica dele é bem diferente da nossa mesmo, a lógica também, o trabalhar também. E para os servos dele, ele sempre tem o melhor. Aí eu entendi, fui lá e coloquei. O chamei ao portão e quando eu fui entregá-lo, ele falou para mim que não precisava. Nossa, ainda veio com frutas. Deus, quando cuida, irmãos, cuida nos mínimos detalhes. Eu pensei, né? Não precisava mesmo não. Eu só o fiz porque o Senhor assim me ordenou. Entrei, continuei em oração. À tarde, como de costume, preparei o lanche para os rapazes e fui levar. Irmãos, todos falavam a mesma coisa quando eu virava as costas: pastor, eis aí a tua varoa. Irmãos, o Senhor, ele começa a confirmar as coisas para você não ficar confundido, porque Deus, ele não traz ninguém enganado nem confundido. A palavra dele é viva e eficaz. Um dia eu tive um problema na água aqui de casa e eu havia pedido para ele fazer o reparo.
acertei com ele o preço e ele colocou um dos funcionários para quebrar uma parte da minha calçada, porque era um problema que havia dado no meu hidrômetro, né? No cano. E enquanto o rapaz consertava, eu ficava ao lado conversando com ele e o pastor Carlos. E quando ele me viu conversando com o pastor Carlos, ele falou: vocês têm tudo a ver um com o outro, ambos são viúvos, ambos têm a mesma fé, ambos ministram a palavra, ambos jejuam, oram, são pessoas comprometidas com o reino. Eu fingi que nem ouvi, né? E à noite com ele, fui até uma igreja. Como de costumes oramos, e quando eu saía, muitas das irmãs que oravam naquele lugar sempre vinham me falar: olha, tem algo entre vocês dois. Eu não dava muita importância não. E respondia: está nas mãos de Deus, vamos orar. E quando a gente ia para a igreja dele e outras, muitas irmãs chegavam até ele e falavam que sonhou que ele era o esposo dela, que estava orando pelo irmão, que estava interessada no irmão. Ele dizia: olha, Deus não falou comigo, vocês podem continuar orando, mas se Deus confirmar, tudo bem. E eu junto com ele, mas eu nem... Irmãos, eu nem tinha ciúme, não tinha nada, eu só tinha uma certeza, que ele era o meu varão. Só tinha, todo o tempo eu tinha essa certeza. Irmãos, quando Deus tem uma bênção para você, a bênção é tua e ninguém tira. Aquilo que está reservado para você é seu. E ninguém vai frustrar os planos do Senhor e nem tampouco impedir. Eu continuava na minha posição de serva de Deus e na minha postura. Então eu comentei com ele assim: no dia 4/11 vai ser meu aniversário. Como eu sempre fazia lanche para ele, para os rapazes que trabalhavam com ele, os funcionários dele, ele queria me fazer um agrado, né? Querendo retribuir a gentileza. Ele me perguntava: o que você quer ganhar no seu aniversário? Eu, para dificultar as coisas, né, sempre falava: olha, tem um restaurante na Urca, eu gosto bastante, ele é um restaurante flutuante. Ficava na zona sul do Rio, né? E que não era nada barato. E ele, vendo a dificuldade, porque era longe, ele me respondeu: pode ser outro presente? Você pode me pedir um vestido? Eu falei: tudo bem. Um perfume? Eu falei: tudo bem, pode ser um vestido da Zinzane. Irmãos, ele entendeu que era um vestido da Louis Vuitton. Quando ele foi ver o preço, ele falou: ih, essa daí não é de Deus não, só pede coisa cara. E quer ir para aquele restaurante, ela vai ficar igual Moisés, vendo a terra prometida de longe. Então ele desistiu de me cortejar e pensava: tem tantas mulheres pedindo coisas mais baratas, mais fáceis e que se mostra interessada, e a Márcia não. A Márcia sempre na postura dela e muito difícil. Acho que não é para mim não, Senhor. Um dia, ele veio até minha casa com uma varoa para o Senhor, para a gente orar, né? E para o Senhor confirmar se ela era, de fato, a varoa qual o Senhor iria dar-lhe em casamento. Naquele dia eu me preparei, jejuei, orei, iria receber, né, uma pessoa em minha casa. E veio, foi maravilhoso, teve oração, louvamos, teve renovo, tivemos intimidade com o Senhor, buscamos a face dele,
Foi uma noite maravilhosa, o céu se abriu. Dado momento, escutei aquela voz que falava assim, pergunta a ela se ela quer casar. Continuei na minha posição, até que o pastor Carlos falou, irmã Márcia, esse lustre não está muito baixo? Já era Deus criando situações, né, irmãos? Louvado e engrandecido é o nome daquele que era, é e sempre será, Jeová Jireh, o grande eu sou. Eu respondi que não, eu moro só e é fácil trocar a lâmpada. Aí eu fui, rapidamente olhei para ela e perguntei, e você, é casada? Ela disse, não. Eu sou divorciada, mas eu também não quero me casar. Eis aí a resposta do Senhor para ele. Pastor Carlos então saiu com ela. Eles sempre saíam juntos também. Como ele saía comigo para cumprir as agendas, ele saía com ela ajudando-a em oração. Porque ela precisava, né, de um renovo espiritual, então ele estava sempre ali ajudando ela com outras varoas, juntamente com varões, sempre na sabedoria, né? Mas ele se mostrou interessado por ela. Mas o Senhor já havia dado a resposta que ele queria. E naquela madrugada, eu desci. Eu pensava assim, Senhor, tem tantas moças querendo casar com ele, tem senhoras, tem pessoas, por que o Senhor não dá essas mulheres que estão interessadas no pastor? E o Senhor fala que justamente é comigo. Eu não tenho pretensão alguma de me casar, e muito menos com ele, um pastor cheio de compromisso. Senhor, eu não quero. É muita responsabilidade. Só, irmãos, que Deus, quando Ele te chama, Ele te capacita e Ele só coloca nas tuas mãos aquilo que Ele sabe que você aguenta e vai suportar, e é aquilo que Ele pode te confiar, porque servir o reino não é fácil. É uma vida de renúncia. Você tem que renunciar ao teu eu, renunciar às tuas vontades para viver as vontades do Senhor. Né? É aquela frase, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É óbvio que nós temos nosso momento de lazer, mas tudo com ordem, decência e sabedoria, principalmente visando o reino, porque a própria palavra diz, ai daquele aonde vai vir o escândalo. Pois bem, quando foi por volta de 2 horas da manhã, eu dobrei os meus joelhos na beira da minha cama e fui bem direta com o Senhor. Falei, Senhor, o Senhor disse que Ele é meu esposo. Mas, Senhor, embora eu não queira, eu aceito a Tua vontade em minha vida. Porque eu sei que o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósito. E tem propósito nisso. Eu ministro Ele também, nós povoamos os céus, né? Com as almas que a gente ganha para o Teu reino, nós levamos a Sua preciosa semente, glorificado, engrandecido é o Teu nome. Então tá, Pai, seja feita a Tua vontade em minha vida, mas eu te peço, Senhor, coloca sentimentos por mim, pelo pastor Carlos, porque eu olho para ele como um pastor, como um homem qualquer e não como namorado, muito menos como meu futuro esposo. Quando eu falei isso, irmãos, rapidamente eu saí do meu corpo, tive meio que um arrebatamento. Meio não, foi um arrebatamento. O carro dele estava parado no portão da minha casa e o Senhor colou meu rosto no dele e mostrou como seria. Falei, Senhor, logo acendeu algo dentro do meu coração naquele momento. Foi frações de segundo. Logo voltei, levantei do joelho e dormi. Quando eu acordei, irmãos, eu já estava gostando. Eu gostando muito do pastor. Senti uma saudade, algo assim dentro do meu coração, um sentimento inexplicável. Fui até o portão ver se o pastor já havia chegado, pois já estava morrendo de saudade dele. Ele não tinha chegado ainda para trabalhar. E
Quando entrei, logo meu telefone tocou. Era o pastor Carlos me perguntando: irmã Márcia, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ele disse: então, pela madrugada, o Senhor me despertou para orar como de costumes. Quando eu fui para o joelho, o Senhor mandou te ligar e falar que era para orarmos pelo nosso casamento. Irmãos, ele relutou quando o Senhor falou com ele, tá? Ele relutou até me ligar, porque ele falou para o Senhor: Senhor, justamente aquela mulher, ela não quer casar, ela dificulta tudo, ela é uma mulher que só gosta de coisas caras. O Senhor tem certeza que é aquela mulher, Senhor? Mulher com tantas mulheres, Senhor, tem que ser essa? O Senhor falou: sim, é essa que eu tenho separada para ti. Ou seja, ambos não queríamos, né? Eu, porque eu dificultava tudo e dizia não querer me casar, e ele, por sua vez, eu, por minha vez, não queria me casar porque era um pastor, era muita responsabilidade. Eu já tinha o meu ministério, ainda tinha que zelar pelo dele. Olha, eu temi, mas quando ele me falou, eu já tinha certeza que eu diria não. E eu disse que... Então, irmãos, ele tinha certeza que eu diria não. E para surpresa dele, eu disse sim. Eu tenho certeza que foi Deus que falou com você, porque eu já sabia desde setembro, porque o Senhor já havia falado comigo e confirmado. Aí eu trouxe a memória dele, os funcionários, contei da revelação há 2 anos atrás que eu me casaria na praia, contei para ele dos funcionários dele, contei para ele que quando eu mostrei o folder da ministração da poderosa campanha Clama a Mim, as meninas viram, falavam para mim: irmã, esse é o teu varão. Foram várias confirmações, várias. Vale ressaltar também que eu conheci o pastor Carlos porque os pais dele moram próximo à minha residência, mas eu não tinha qualquer contato com o pastor Carlos, tá? A não ser na adolescência, quando ele veio fazer uma obra na casa do meu pai, e eu troquei 2 palavras com ele, bom dia ou boa tarde, e ele era amigo mesmo, era do meu pai e da minha irmã. Eu, contato zero, só me limitava a falar o essencial. Também vale ressaltar que eu me casei com uma pessoa que eu não tinha qualquer tipo de contato. Eu me casei em 24 dias, foi o prazo que o papel correu. E quando o Carlos me entregou essa revelação, foi numa sexta-feira, foi quando ele falou comigo, me pediu namoro no sábado. Meu filho morava ao lado da minha casa, ele falou com o meu filho, e eu temi, né, porque eu ainda não havia comentado com meu filho. Eu estava em Niterói com minha irmã, dentro de uma loja fazendo compra, quando o Carlos falou: vou aproveitar o ensejo que seu filho está aqui na rua e vou falar com ele, vou pedir a sua mão em casamento, em namoro. Falou com meu filho que queria frequentar minha casa, que eu era serva do Senhor e ele também, então a gente já tinha uma certa idade. Ele já estava com 59 anos, eu com 52 anos, e que seria de bom tom, né? Que ele comunicasse ao meu filho que iria passar a frequentar minha casa. Quando foi na segunda-feira, cumprimos nosso dever de irmos à igreja. Quando foi na segunda-feira, Carlos apareceu na minha casa com toda a documentação dele e pegou as minhas documentações também. Fomos para o cartório, demos entrada no nosso casamento e partimos dali para comprarmos as nossas alianças. Irmãos, parece loucura, né? Meu filho ficou boquiaberto quando o pastor Carlos pediu a minha mão em casamento, porque ele veio na segunda-feira comunicar ao meu filho que estávamos indo ao cartório, darmos entrada na nossa papelada. Eita, Deus fiel! Quem é o homem para contender com o teu Criador? Quem é o homem para ter suas próprias vontades? Se a gente tem que renunciar
a nossa própria vontade para viver a vontade do reino. Não é fácil e nunca será, mas quando o Criador está à frente de tudo, Ele abre o mar vermelho para o povo passar, Ele cria situações, Ele faz acontecer, Ele vela pela palavra dEle, e assim foi. E quando foi no dia 4 de novembro, que era meu aniversário, né? Fomos jantar, fomos pro Verdana. Eu, meu filho, minha irmã e minha sobrinha. E ali começávamos já, de fato, a namorar. O papel correu muito rápido no cartório, irmãos. Geralmente o prazo é 35, 40 dias, podendo até se prolongar, mas no nosso caso, foi a mão de Deus. Tudo é sempre a mão de Deus. É a mão de Deus que nos sustenta. É a mão de Deus que cria situações. É a mão de Deus que nos abençoa. É a mão de Deus que nos cura, salva, liberta. Sempre é a mão de Deus. É a mão de Deus que intercede naquela causa difícil para o homem, mas para ele não é impossível, né? E o papel correu rápido e fomos ver o salão. Irmãos, quando eu cheguei para ver a parte religiosa, eu confesso aos irmãos que eu entrei meio que em choque, que quando eu olhei em frente para o salão, estava a praia. Eu pensei, eu já vi muita coisa acontecer, porque você contar testemunho alheio é muito fácil, mas você vivenciar aquilo que Deus te prometeu, viver as promessas nos mínimos detalhes, a qual Ele já havia te entregue há 2 anos atrás, irmãos, foi algo muito sobrenatural. Não comentei nada com Carlos e nem lembrei ele para ver se ele fosse fechar o nosso casamento lá no salão. Ele fechou o casamento e, pasmem, Deus cria situações. Quando a gente foi fechar o contrato do nosso casamento, que o salão ficava em frente à praia, Deus fiel toda a vida, só havia uma vaga para o dia 10/12 de 2022. Vale ressaltar que faltava mais ou menos uns 20 dias para o dia 10, tá? Porque foi lá para o meado do mês de novembro que a gente foi ver esse salão. E a pessoa falou assim, olha, só tem para o dia 10/12 porque o pai da noiva havia falecido. Como está muito em cima, vocês podem deixar para o meado do ano, que tem vaga também para o meado do ano. Acho que, se não me falha a memória, era agosto ou setembro. Confesso aos irmãos que eu queria colocar mais para adiante, mas o Carlos foi muito firme. Falou, dia 10/12, eu olhei e falei, maluco, pastor doido, né? 20 dias para o casamento. Como pode, Senhor? 20 dias para o nosso casamento. Eu ia dizer que não, mas eu rapidamente me lembrei da profecia, ainda esse ano. A pessoa arregalou um olho porque ninguém faz um casamento em 20 dias, né? Mas o Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele faz. Foi assim com Jó, né? Ele virou o cativeiro de Jó da noite para o dia. E deu tudo em dobro do que antes Jó possuía. Enquanto isso, nós cumpríamos nossas agendas, nós caímos em oração, jejum, buscando a face até o dia do nosso casamento. Foram vários levantes, lutas maiores das quais imaginei. Nunca havia passado tanta guerra espiritual, irmãos. Nunca vi tanto levante do inferno. Dores e lágrimas fizeram parte do nosso processo. Confesso aos irmãos que a gente não tinha tempo nem para namorar.
passávamos mais a maior parte do nosso tempo cumprindo nossas agendas, ocupados com as coisas do reino, chorando e nos humilhando nos pés do Senhor, porque eram muitos levantes. Ninguém entendia o processo. A minha parentela e os que estavam ligados na mesma ligação, a minha família entendeu, sabia bem que eu não iria tomar um passo desse, tão importante, tão decisivo na minha vida, se eu não tivesse convicção e certeza do que eu estava fazendo. Porque eu sempre relutei muito em casar, em namorar, em assinar papéis. Eu sabia que era para sempre, que é um caminho sem volta, até porque Deus, ele abomina o divórcio, né? A Bíblia fala muito sobre isso e eu temia muito isso. E eu falei com o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade em todo o tempo. E o Senhor sempre nos alertando, né? Das obras contrárias, orações, feitiços. O Senhor falava até da hora da gente ter intimidade, da nossa lua de mel, que o inimigo da nossa vida iria se levantar. Foram muito choro e muitos levantes, mas a gente permaneceu firme. Teve pastores que não aceitou o nosso casamento, achando que era loucura. Realmente, as coisas do Senhor é loucura. Foge ao nosso entendimento humano. É só para quem está ligado no Espírito. Quem é da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é espiritual. Eis aí a diferença dos que servem. Porque para os que apenas frequentam a igreja, né? Eu entendo que nós somos a igreja de Cristo, nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo, nosso coração é o altar de Jeová, do Espírito Santo, né? Casa, nós somos casa e morada do Espírito. Eu permanecia firme nas minhas convicções, ele também. Tentaram nos influenciarmos a adiarmos o nosso casamento, dele desistir. Estava muito rápido, era muita loucura. E realmente, permanecemos ali firme e forte, alicerçado. A única certeza que a gente queria era se casar. Para fazermos a obra de Deus, juntarmos no meu ministério com o dele e sermos uma bomba nas mãos do Eterno. A gente é muito apaixonado pelos nossos ministérios. Ele é muito comprometido com o reino, eu também. E sabíamos bem o que Deus estava fazendo. Sabíamos bem que era propósito para a obra dele, né? Porque nós temos o mesmo ministério, mesmo comprometimento, mesmo amor. Eu vi a forma como ele amava as coisas do Senhor, como ele zelava pelo ministério dele, pela conduta dele, pelo proceder dele. Eu falei, Senhor, é esse. Não tenho dúvida, é isso que eu quero. E, detalhe, fazia um gabinete pressionando ele a não se casar. Fazia várias influências, só que Deus me mostrava tudo, irmãos. Quando eu dobrava meu joelho, eu falava, olha, está tendo levantes. Ele falava, está sim. O Senhor nunca nos trouxe enganado, em momento algum. O Senhor nos revelava quem eram os nossos e quem não era. Quem era por nós e quem era contra nós. Até nisso, o Senhor, ele cuidou nos mínimos detalhes. E alguns dias antes, um mês antes, o Senhor havia falado para a gente vigiar até a hora da nossa lua de mel. E eu pensava, Senhor, mas a gente vai estar casado, vigiar como? E quando foi no dia do nosso casamento, o Senhor usou uma profeta confirmando. Foi porque a pousada onde eu iria passar minha lua de mel não era uma pousada, era uma pousada, era um laço do capeta para as nossas vidas. Era um local de encontros casuais. E quando a gente chegou naquele lugar, essa pessoa, Deus usou pessoas lá dentro para falar, saiam daqui, que aqui não é o lugar de vocês. Vocês estavam casando ali na praia. Aqui não é para vocês, não é o lugar de vocês.
Foi onde eu soube que era um lugar de encontros casuais, para você ver como Deus ele é Deus de detalhes. Antes que o mal venha sobre nossas vidas, o Senhor nos avisa, nos alerta, Ele usa profeta, profetiza, Ele fala conosco através da palavra, Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Então, quando chegou o dia do nosso casamento, o Carlos subiu cedo para preparar o som, né, porque teve o saxofonista, teve o tecladista e teve o cantor. Então, o vocalista da banda, né? Então, foi tudo arrumado, tudo ornamentado. O casamento estava marcado para as 16 horas. Eu já estava no propósito. A cabeleireira atrasou. A maquiadora até que chegou na hora certa. Mas eu consegui sair. Eu moro em São Gonçalo, eu iria me casar em Maricá. Saímos de casa. Irmãos, no percurso, o inimigo pelejou até o último momento do nosso casamento, tá? A batalha foi travada entre céus e terra, mas como sempre, Jeová, Jireh, o grande eu sou, o Deus poderoso, o Deus dos milagres, o Deus que faz acontecer, fez acontecer, Ele abriu o mar vermelho, Ele abriu a estrada para eu passar. E quando eu recebi a notícia que havia blitz, eu estava dentro do carro do meu filho me levou juntamente com a minha sobrinha, eu no carro, no banco de trás, minha sobrinha no banco da frente com o meu filho foi a 120, 130 por hora, porque demos uma volta, quem conhece aqui sabe, que eu tive que, como estava tudo muito engarrafado, eu tive que passar pela estrada do Lagarto, por cima de Itaboraí, para chegar mais rápido, cortando o caminho por dentro. Tinha blitz, teve um acidente, teve lei seca, tudo para impedir a minha chegada até o meu casamento. Irmãos, meu filho tomou o celular da minha mão. E eu perguntava que horas tem. Ele falava 16 horas. Ele nunca falava que já era mais. Mas óbvio que eu sabia que pelo tempo que estava ali, ele correndo tanto. Eu peguei o meu buquê, botei do lado de onde eu estava sentada. Irmãos, eu fui tomada eu chamei Espírito Santo, vem para o meu coração. Eu fui tomada por uma paz, aquela paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento humano. Toda noiva fica nervosa, eu não fiquei. Eu tive uma tranquilidade. Parecia que eu não estava em mim, porque eu estava regozijada no trono do Altíssimo. Eu estava numa perfeita ligação com o Pai. Todo o tempo eu falava com Deus, né? Ainda que esteja eu e o pastor Carlos, vai haver casamento. Ainda que a gente troque as alianças, que não tem ninguém lá, o casamento vai acontecer hoje, porque quem me fez a promessa foi o Senhor. Irmãos, eu senti como alguém sentasse do meu lado e ficasse ali comigo o tempo todo, e eu pedindo ao Senhor que não seja o meu filho guiando esse carro, mas seja o seu próprio anjo. Irmãos, quando meu filho cortava nas curvas, porque quem conhece a estrada do Lagarto, ela tem bastante curva, ele entrava 120, 110, 130, e os carros iam direto para o acostamento, abrindo passagem. Oh, aleluia, Deus, Ele é fiel. Grande e poderoso é aquele que faz a promessa e faz cumprir. Ele foi criando situações, os carros saindo da frente. Quando me viram de noiva, abriam mais caminho ainda. Foi uma coisa maravilhosa. Eu vi o sobrenatural de Deus ali. Quando eu cheguei, o mar realmente vermelho se abriu. E quando o Carlos estava lá, em pé, eu cheguei, faltava 15 para as 18 horas. Ou seja, de 16 horas, eu cheguei com 1 hora e 45 minutos de atraso. O Carlos ouvia coisas do tipo, ela desistiu, ela não vai vir, não vai haver mais casamento, porque tinham pessoas torcendo contra.
Nosso casamento foi contado nos dedos. As pessoas que foram mais familiares, né? Amigos bem próximos, porque foi muito corrido, como eu disse, foi em 20 dias, né? Nosso religioso, então foi muito rápido, foi um casamento muito rápido, foi um casamento vindo da parte de Deus, né? Porque Deus tinha pressa nos nossos ministérios, por isso que eu sempre ressalto, não se case sem antes conhecer a pessoa. Eu não tinha intimidade com o Carlos, mas sabia do caráter, que era uma pessoa idônea, um homem comprometido com a obra, um homem trabalhador, um homem que já vinha de um casamento de 40 anos, um homem que cuidou da esposa 4 anos, um homem íntegro, de caráter, né? Comprometido verdadeiramente com o reino, um servo, fiel a Deus, que ama o reino, ama servir. Então, quando eu cheguei, eu soube que quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar, irmãos. Quando eu pisei, muitas pessoas saíram da areia, porque foi propósito e permissão de Deus. Quando eu entrei com aquele louvor, quão grande é o meu Deus. Todos conhecem a letra, né? E entende por quê. Porque nós temos que glorificar, engrandecer e dar honra a quem é digno de honra. Não existe outro Deus. Não existe outro que seja digno de toda honra e toda glória. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome dele. E quando eu cheguei, eu só ouvi, a noiva chegou. E eu pude ver verdadeiramente porque Deus havia me pedido para entrar com esse louvor, porque eu tinha selecionado vários, mas todos teriam que ver o tamanho do Deus a qual eu servia. Às vezes as pessoas olham para você, te acham um projeto falido, acha que o Senhor não vai fazer e acontecer na sua vida, mas Ele faz, tá? O Deus, Ele não mudou não, as pessoas que estão mudando, as pessoas que estão deixando o mundo entrar no coração, se corrompendo com as coisas que não é para ser corrompido, aceitando coisas que não vêm do reino, pondo em dúvida até mesmo a fé, né? Mas mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda ali, ele trabalha. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu quero frisar bem isso. Ninguém impede os planos de Deus e nem frustram, tá? Quando eu cheguei para me casar, quando eu pisei naquela areia, saí do carro, quando eu pisei no calçadão, o céu se abriu e eu soube, após o casamento, que às 16 horas, Satanás pelejou lá naquele lugar. Sim, o adversário que já havia tentado, usando pessoas para que o nosso casamento não acontecesse, tentando nos enganar, né? Tentando fazer com que o meu esposo desistisse do casamento. O mesmo adversário colocou sobre o roubar, porque eu me casei na praia. Fez em cima dele, apareceu uma nuvem negra, o céu fechou. O local onde foi o meu casamento foi tomado por uma neblina, ficou tudo fechado o tempo e começou a ventar muito para acabar com a decoração do meu casamento. Mas o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o Deus pelejador, Ele estava ali. Ele não envergonha, né, os dele. As pessoas falavam pro meu esposo, ela não vai vir. Mais de 1 hora e 45 de atraso, porque eu não ficava ligando para avisar. Mas todo o tempo, uma amiga nossa passava para Carlos que ela está a caminho, é porque eu acabei de chegar, teve lei seca, tem engarrafamento. Passava para ele e ele passava para os convidados. E assim foi, irmãos.
Quando eu pisei os meus pés, o céu se abriu, o sol lindo, o casamento foi perfeito. Foi tudo perfeito, assim como tudo que nosso Criador faz. Que eu quero deixar com esse testemunho para os irmãos. Que ninguém impede o agir de Deus e que se você tem um sonho, Carlos tinha um sonho de se casar no religioso, era o sonho dele. E o meu também, né? Qual mulher que não sonha se casar, né? Quando vem da parte do Eterno. Eu quero dizer que Deus ele ainda realiza sonhos. E eu já estava com esse sonho engavetado, eu já não queria mais que o Senhor pudesse me dar alguém, que o Senhor fosse agir da forma como Ele agiu e nos mínimos detalhes. Eu provei desse amor. Hoje eu posso testificar o que é o amor ágape. Eu me emociono porque eu me casei com uma pessoa que eu não tinha nenhuma intimidade. Eu pensava, Senhor, como é que vai ser isso? E eu posso dizer para os irmãos que nós reafirmamos o nosso amor todos os dias. E cuidamos um do outro, não tem sido fácil, porque estar à frente de obra não é fácil, estar servindo o reino com excelência não é fácil. Né? Todos nós temos problemas, mas eu posso afirmar que se eu tivesse escolhido com o meu dedo, eu não escolheria tão bem, não seria tão perfeito como é o meu casamento. Eu posso afirmar que somos felizes. Fazemos tudo junto, irmãos. Aqui em casa a gente não compra uma agulha sem antes um conversar com o outro. Estamos nos ajustes, né? Porque temos 1 ano e pouco de casamento, 1 ano, 4 meses, 3 meses, 4 de casamento. E nós estamos entre um ajuste e o outro, né? No começo tivemos dificuldades, aquelas dificuldades de saber o que um gostava, o que o outro não gostava. Aqueles ajustes que precisa ter dentro do relacionamento, né? Mas nada que fosse tão agravante, nada que o Senhor não nos direcionasse. Temos os mesmos costumes de buscarmos ao Senhor em montes, em orações pela madrugada, de cultos no nosso lar, de adoração ao reino. Fazemos a obra social junto também. Irmãos, quando vem da parte do Senhor, Satanás peleja mesmo, vai pelejar muito, mas não tem embaraço não, irmãos, não tem confusão não. Eu, em momento algum, tive dúvida que meu casamento fosse do Senhor, porque para aguentar as lutas e a peleja, que quem é servo de Deus sabe que passa no reino da guerra espiritual, que a gente passa, os levantes que tivemos. Irmãos, só mesmo em Deus é que a gente consegue vencer. Hoje, eu digo para os meus irmãos, você volte a sonhar, você que parou de sonhar, volte a sonhar. Você que tem promessas na gaveta, sabe que o Senhor vai desengavetar, eu profetizo sobre a sua vida. Sonhos realizados, portas abertas, cura de enfermidades. O Senhor vai criar situações para fazer bênçãos chegar até as suas mãos. Ele vela pela palavra dele. De Gênesis a Apocalipse, os profetas passaram lutas, mas também nenhum deles perderam. Todos eles foram mais que vencedores em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nunca vi um profeta perder batalha. Eu nunca vi o Senhor dispensar ninguém de mãos vazias. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre será. Cuide, vela pelaquilo que Ele tem te confiado, mas, sobretudo, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa, porque nós lutamos, irmãos, na presença do Eterno.
Não é para agradar pastores, para os outros ver que somos bonzinhos, não, porque nem Deus é bom, porque nem Jesus é bom, porque falaram para ele assim: mestre, tu és bom. Tu és bom. Ele falou: não, bom é o Pai que me enviou. Nós lutamos, irmãos, é pela nossa salvação. Então eu deixo essa palavra nos vossos corações. Guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Vigia antes de orar. Fica todos na graça e na paz do Eterno, aquela paz que excede todo entendimento humano. O vestido a qual eu já havia separado para a prova, faltava só uma prova, a última prova, que era uma semana antes do casamento, ele foi alugado para outra pessoa. Aí eu quase arranquei os meus cabelos da cabeça, né? Só que eu comecei a chorar e meu esposo: calma, vai lá, volta lá, numa outra loja, procura uma outra loja. Como alugar um vestido de noiva em uma semana? Quando eu cheguei nessa loja, eu cheguei para alugar, o senhor me direcionou à loja, falou: é aquela. Quando eu fui para aquela loja, era uma loja, tinha uma serva do Senhor atendendo. E ela falou: chegou esse vestido, tinha acabado de chegar aquele vestido, irmã. Quando eu olhei para o vestido, era o mesmo vestido. Se a irmã ver num vídeo lá em cima, a irmã vai ver que a cauda do vestido, do meu vestido, tinha uma cauda, que ele voava, parecido com a cauda do vestido da Revelação. Esqueci de colocar isso no meu testemunho. A irmã for relatar, a irmã relata isso, que eu acho isso muito importante. Olha o detalhe do vestido igualzinho, o outro não tinha cauda, o segundo já tinha. Eu só me atentei nisso quando eu bati os olhos no vestido. E Deus usou uma irmã para mim assim, que eu estava chorando muito, faltava só uma semana para o meu casamento, eu sem vestido. Ela falou assim: Deus vai te dar o melhor vestido. E realmente, o segundo vestido foi muito mais bonito do que o primeiro. Eis aí a glória da segunda casa, maior do que a da primeira. O rapaz que tocou no nosso casamento, o saxofonista, pós o casamento, foi acometido de uma enfermidade tão grande que a mão dele ficou toda inchada, inflamada, coberta de bolhas. E ele havia tocado no nosso casamento. Porque na Revelação lá em cima tinha um sax. E eu amo sax. E essa irmã que me entregou a Revelação de 2 anos, ela não sabia que eu era apaixonada por um instrumento de sopro. Ainda mais sax. Eu não sabia, mas o Senhor já sabia, né? E eu consegui esse rapaz muito rápido. Foi em 20 dias, né? Antes do casamento. E ele fez um preço acessível. Se disponibilizou a sair de São Gonçalo a ir até Maricá, para estar assim abrilhantando os projetos de Deus, que foi o meu casamento. Irmã, o meu esposo já orava por uma varoa e eu o questionei, né? Você falava como você queria sua esposa? Ele falou: não, eu só falava para o Senhor que eu queria uma mulher de Deus, que eu queria uma varoa para caminhar comigo. E isso é bem importante, né? Ele não especificou a mulher que ele queria. Ele só queria que fosse uma mulher de Deus comprometida com o reino e que caminhasse com ele na terra. E foi uma das coisas que, quando ele me contou, pesou bastante na minha decisão do casamento, né? Porque é tão bom quando a gente tem uma pessoa comprometida com o reino, que te passa segurança, quando o outro te passa certeza, convicção da fé. Isso é muito importante, né?